Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar início agora à aula 4 do PJE, vamos continuar os nossos estudos e hoje a gente vai abordar assuntos um pouco diferentes do que a gente tinha abordado até então. Vamos lá? Vamos voltar para a tela? Bom, eu já estou aqui logado no perfil de diretor de secretaria, tá? E eu vou estar aqui mostrando para os senhores a partir de agora as opções que a gente tem, as principais pelo menos, do menu central ou menu principal do sistema, tá? Começando aqui pela opção painel, nós temos aqui painel do usuário gestor, que os senhores já conhecem, e o quadro de avisos que vai concentrar todos os avisos que o NUPES vai estar liberando para a gente. É muito importante a gente estar antenado com as notícias que aparecem nesse quadro de avisos, tá? Como aqui no ambiente de treinamento não temos nenhum aviso cadastrado, então esse quadro de avisos não vai estar disponível para a gente visualizar. Seguindo aqui, eu tenho o menu processo, onde eu encontro algumas opções, dentre elas, novo processo incidental. Nesse caso, a gente vai utilizar essa opção, já vou clicar aqui, para que a gente faça, por exemplo, um desmembramento que o magistrado determinou de uma determinada ação, tá? E a gente agora tem um cumprimento de sentença desmembrado, que vai correr no próprio órgão julgador. Então, a gente pode fazer aqui, fazer constar o número do processo de referência, tá? O processo originário, pesquisar o processo e seguir como se a gente estivesse fazendo uma autuação de um novo processo. A diferença é que esse processo que vai ser iniciado por essa rotina não vai ter uma livre distribuição, ele vai estar necessariamente vinculado a esse processo informado aqui. Lembrando que o PJE vai sempre criticar esse campo para que os dados preenchidos aqui coincidam com o número exato do processo no PJE, tá bom? Seguindo no menu processo, nós temos aqui o não protocolado. O que é isso? Todas as vezes que os senhores começarem a inserir um novo processo incidental e houver falhas, podem ficar tranquilos que tudo que já foi feito vai ficar aqui nessa relação de não protocolado, tá? Então todos os processos que ainda não foram protocolados, mas já tem algumas informações inseridas, vão estar aqui aparecendo à direita. E aí os senhores podem clicar no íconezinho que vai ficar aqui ao lado esquerdo para poder fazer a continuidade dessa ação, tá bom? Aí ao final protocolá-la. Seguindo eu tenho a opção pesquisar, tá? Eu vou começar aqui pela opção de processo. Então, o caminho é processo, pesquisar processo, e nós vamos ser remetidos à mesma consulta que nós temos também lá no painel do usuário gestor, tá bom? Aqui à esquerda eu tenho a opção de fazer constar vários argumentos de pesquisa, tá? Dentre eles aqui eu tenho o CPF CNPJ e aqui eu tenho algo curioso que eu queria falar para os senhores, que é o seguinte: a gente pode colocar aqui jurisdição, tá? Pode fazer constar aqui a subseção em que trabalhamos, vou usar aqui como exemplo o Bom Jesus da Lapa. Órgão julgador, a gente pode fazer constar vara única, tá? E aqui a gente, quando pesquisar, o sistema vai mostrar todos os processos que estão vinculados àquele órgão julgador. Não só os que estão em tramitação, como aqueles também que já foram baixados por algum motivo, tá bom? Então, só lembrando que aqui a gente pode consultar processos de qualquer lugar do primeiro grau, tá? Na primeira região. Observem que está o leque aqui aberto, com as opções, e nós também podemos ter acesso a todo e qualquer processo, desde que não seja sigiloso, de um órgão julgador diferente do que nós trabalhamos, ok? Então essa consulta aqui, inclusive, a gente pode utilizar para inserir documentos quando for necessário. Por exemplo, vamos supor que a gente recebeu uma solicitação de um juízo para a gente inserir, para a gente, na verdade, prestar informações sobre um determinado processo que tramita no nosso órgão julgador, e esse processo é físico. Então, o que a gente vai fazer? Na hora que a gente tiver com a resposta pronta, a gente vai digitar aqui o número do processo de onde saiu o pedido, tá? Daquele juízo lá que solicitou, a gente vai pesquisar e ao ser aberta aqui a consulta, a gente vai ter o botãozinho que vai nos dar acesso ao processo e a gente vai na opção do menu oculto juntar documentos e pode então fazer a juntada diretamente no processo que tramita no outro órgão julgador, tá bom? Seguindo, na opção processo pesquisar, a gente tem localizações, vou mostrar aqui para os senhores, tá? Isso aqui na verdade é somente uma relação de tarefas. Olha só a quantidade de tarefas que nós temos por onde o processo pode estar tramitando no PJE, tá? Então isso aqui só mesmo para efeito de informação dos senhores, tá? Seguindo aqui no processo pesquisar, nós temos consulta pública, que vai remeter àquela consulta externa, não é? Não precisamos estar logados para realizar essa consulta aqui,
porque a gente também tem um outro caminho que é lá na tela inicial do sistema, a gente pode estar clicando em consulta pública, tá? Lembrando que na consulta pública a gente vai ter aqui somente esses argumentos e a diferença em relação àquela pesquisa que a gente faz no nosso perfil é que aqui a gente só vai ter acesso ao processo, algumas informações básicas e algumas movimentações e documentos associados, desde que esses documentos não sejam sigilosos, tá? Quando eu me refiro a documentos, eu estou falando mais especificamente de atos judiciais proferidos, ok? Então, deixa eu retornar aqui, tá? Para o menu principal do sistema. O menu que estamos vendo agora é o menu processo. E aí, eu tenho aqui as outras opções, ó. No pesquisar, além de consulta pública, a gente ainda tem informações de distribuição, que eu não vou estar mostrando para os senhores, mas o sistema vai informar aqui quais foram os pesos atribuídos a determinada demanda, tá? Ele faz uma diferenciação entre a classe do processo, quantidade de pessoas em cada polo, para poder ir atribuindo pesos ao sistema, tá? Aos processos, melhor dizendo, para que o trabalho fique de forma mais equitativa, tá? E eu tenho aqui consulta de prazos, que eu vou estar clicando aqui para mostrar para os senhores, porque quando a gente fizer a consulta aqui, ó, de qualquer processo que tenha expedientes com prazo em curso, a gente vai ter a oportunidade de estar colocando o número do processo aqui, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma parte do número, tentar pesquisar aqui, mas ele não está funcionando a pesquisa não, está dizendo que precisa pelo menos de um filtro. E aí a gente vai ter o resultado aqui à direita. E nessa tabela que ele está mostrando aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou poder selecionar que prazo, tá? Ou seja, que expediente relacionado àquele prazo em curso eu quero encerrar, tá? Então, se o processo não tiver naquela tarefa que a gente já mostrou, aguardando o prazo automático, eu posso utilizar essa opção aqui do menu para poder fazer o fechamento de prazos, tá joia? Aí é só clicar aqui no checkbox respectivo, vai aparecer aqui um botãozinho ao final de fechar prazo e aí os senhores podem estar executando esse fechamento por aqui também. Seguindo, menu processo, opção pesquisar, a gente já viu aqui, ó, a última opção, que é a consulta de prazos, tá? Só para relembrar que esse é o caminho para poder a gente fechar prazos em aberto, perdão. E eu tenho aqui a próxima opção, que é outras ações. Por aqui a gente pode fazer associação de processos, tá? Então, quando for verificada uma possível prevenção entre processos do mesmo órgão julgador, além deles estarem já constando lá naquela aba que a gente vai mostrar, vai repetir para os senhores, que é a aba associados dentro de detalhes do processo, a gente também tem a informação por aqui e pode também fazer a associação, tá? Então, olha só, eu tenho, por exemplo, aqui o primeiro da lista é o 8004. Então, eu clico aqui para selecionar o processo e aí eu vou estar associando naturalmente ao mesmo órgão julgador onde a gente trabalha, é lógico, tá? Fazendo constar aqui o número do processo, olha só, é campo que sugere resultado, então a gente começa a digitar, ele já vai apresentar a lista aqui das possibilidades. Não teclem nem Tab nem Enter, porque senão pode travar o funcionamento desse campo, tá? Então a gente vai aqui dizer que existe uma associação entre o 8004 e o 8003. Então, selecionando aqui, eu posso já adicionar. Aí, faltou aqui, na verdade, o tipo de associação e a justificativa. Os senhores podem ter percebido que esses campos estavam fechados para edição. Quando eu cliquei em adicionar, eles foram ativados e a gente vai então finalizar o procedimento. O normal no ambiente de produção é que esses campos já estejam abertos para edição, tá? Então a gente vai aqui escolher, ó, prevenção, ok? E a justificativa a gente pode estar colocando aí o ato judicial que determinou essa associação, tá bom? Lembrando aos senhores que quando se tratar de prevenção, a gente já tem essa informação na aba associados. Então eu adiciono e aqui, a partir desse momento, eu já tenho uma informação de que esse 8003 vai ficar associado por prevenção ao processo 8004 e eu clico então em incluir. Não esqueçam de clicar em incluir, porque até clicar em adicionar, o processo ainda não foi associado, tá? Agora, clicando em incluir, o processo já aparece aqui na relação de processos associados e agora sim a associação está feita, tá bom? Seguindo, menu processo, outras ações, incluir alerta. O alerta é o que a gente já conhece no processual, que é chamado de aviso, tá? Existem alertas que são feitos automaticamente pelo sistema, tá? Então a gente tem aqui alguns avisos, ou alguns alertas, né, para a gente usar a denominação mais correta,
existe pedido de justiça gratuita pendente de apreciação e outros tantos que são gerados automaticamente pelo sistema, tá? E a gente pode criar o nosso alerta. Então tá aqui, ó, a aba formulário é onde a gente sempre cria, né, os novos registros no PJE. Então tem aqui alerta, pessoa com, vou botar aqui, risco de morte, criticidade, a gente pode escolher aqui, dentre as opções eu vou estar selecionando como crítico, ativo e incluir. Após isso, a gente tem a abertura de uma nova aba aqui à direita, processos vinculados ao alerta, e eu posso estar fazendo constar aqui uma série de processos para vincular a esse alerta, tá joia? Deixa eu ver aqui se ele ativa a pesquisa. Pronto, esse campo também retorna resultado, então a gente digita, aguarda aqui que ele seja mostrado aqui embaixo, tá? Seleciona e a partir do momento que eu fizer a associação desse processo aqui, ele já vai estar com o alerta que foi definido o teor aqui na aba formulário, tá joia? Essa é a forma da gente criar o alerta. Se for necessário mudar alguma coisa ou retirar aquele processo daquele alerta, basta clicar aqui na lixeirinha, tá bom? Vamos seguir aqui. Menu processo, outras ações, incluindo push. Não vou mostrar essa opção porque esse aqui vai ser referente àquela mesma opção que a gente já falou na tela inicial do sistema, que é exatamente para que a gente tenha uma vinculação de toda a movimentação do processo ao nosso e-mail, tá? Então toda vez que o processo tiver uma movimentação, a gente vai estar recebendo um e-mail dizendo que aquele processo sofreu movimentação, ok? Eu tenho a opção também de retificar a autuação, vou clicar aqui, onde a gente vai estar escolhendo aqui pelo número do processo, tá? Qual deles a gente deseja retificar. Percebam que eu não preciso digitar o número todo do processo. E aqui eu posso abrir a tela para já cair naquela rotina de retificação que a gente já mostrou, ok? Olha só o alerta já cadastrado aqui, ó. A gente acabou de cadastrar o alerta e aqui quando a gente abre, já está aqui em 10 de outubro foi colocado o alerta de que existe pessoa com risco de morte aqui, tá? Se eu quiser excluir isso aqui, basta clicar no X e aí o alerta já vai ser desassociado do processo, tá bom? Então vou fechar aqui, voltando, estamos no menu processo, opção outras ações e aqui eu tenho incluir processos em rotina paralela. Essa inclusão é para a gente realizar as atividades de inspeção e de correção, tá? Então quando eu clicar aqui, já selecionei o meu processo e aí eu vou estar selecionando ele, tá? Eu tenho essa opção aqui, ó, que eu não posso, quando a gente vai trabalhar com correção e inspeção, normalmente são vários processos que vão ser inspecionados ou correcionados, e aqui eu tenho a opção de colocar vários processos separados por vírgula, para poder fazer tudo de vez, tá? E aí eles seriam listados todos aqui ao mesmo tempo e eu clicaria aqui nesse checkbox para a seleção de todos os processos na lista. E aqui eu tenho a opção de escolher o fluxo. O que eu quero? Vai ser inspeção ou vai ser correção? Então vamos mostrar aqui o fluxo de inspeção, tá? Vamos incluir o processo no fluxo. Ele pergunta se a gente deseja confirmar, ok. E aí o processo já está adicionado ao fluxo de inspeção, tá bom? Depois a gente vai mostrar nas tarefas como é o comportamento do sistema em relação a esse fluxo de inspeção e de correção que são muito semelhantes. Então seguindo aqui, a gente tem aqui processo, outras ações, o incluir em rotina paralela foi a última opção que a gente viu desse menu. Tá? Seguindo no menu atividades, nós temos aqui somente para quem é diretor de secretaria, essa opção avisos. Tá? Não confunda esses avisos aqui com os avisos do processual. Esses avisos são aqueles avisos que vão aparecer no quadro inicial do sistema. Tá? Então, caso os senhores cadastrem um aviso e escolham, por exemplo, avisos visíveis para advogados, todo e qualquer advogado que acessar a base do primeiro grau na primeira região vai ter visão, né, vai visualizar esse aviso, tá? Então isso aqui não é restrito ao órgão julgador, esse aviso ele é vinculado sempre ao perfil do usuário logado, tá bom? Então a gente só iria utilizar esses avisos aqui no caso de se fosse necessário avisar, por exemplo, uma suspensão, até por conta da própria inspeção, tá?
mas não há grande necessidade de estar utilizando essa rotina aqui não. Vamos deixar os avisos mais por conta do NUPG, que são informações muito mais importantes que tem que ter um alcance muito maior, tá? Então, seguindo aqui, a gente tem essa ferramenta que eu acho muito importante, que é a consulta pessoa, que o próprio PJE vai trazer para a gente um banco de dados de todas as pessoas que já têm cadastro nele, tá? Eu estou fazendo aqui a pesquisa pelo nome. E aqui, ó, os senhores podem perceber que já vai estar sendo mostrado o cadastro da pessoa, tá? Então eu tenho aqui, ó, os dados, eu tenho a possibilidade de consultar endereços que estão vinculados, tá? Vamos lembrar um pouco do que aconteceu no bloco lá que a gente falou sobre remessa à turma recursal. O que aconteceu? Como o meu endereço está aqui registrado da mesma forma que está na base da Receita Federal, o PJE informou que eu não tinha como encaminhar o processo, haja vista que o endereço não fazia parte da jurisdição lá da turma recursal, tá? Foi esse o problema. Então o que eu teria que fazer? Uma retificação de autuação e alterar esse endereço aqui, fazendo constar o endereço lá de Uberlândia, tá bom? Então voltando aqui para os dados, eu tenho também uma relação de processos, tá? Em que a parte está selecionada, está fazendo, né, compõe a lead, melhor dizendo, tá? Eu tenho aqui meios de contato, que normalmente vai vir aqui vazio, porque a gente não alimenta esse campo, e também ele não vai estar vindo já de um cadastro prévio lá, da pesquisa, tá bom? Então isso aqui é mais uma ferramenta que a gente tem para poder saber um endereço atualizado da parte, alguma coisa assim. Lembrando que a pessoa tem que já estar com um perfil, pelo menos cadastrado no PJE, tá? Seguindo aqui, menu atividades, eu tenho a pauta de perícia. Olha só, a pauta de perícia, ela vai estar sendo preenchida automaticamente quando a gente estiver marcando as perícias nos processos, tá? Então, quando a gente fizer a pesquisa aqui, ó, eu posso estar verificando todos os dados aqui de cada perícia que já foi marcada, ok? Então, eu tenho aqui alguns argumentos para a pesquisa. Eu tenho o número do processo, eu tenho aqui a situação, né? Como é que está a perícia. Como a gente não conseguiu marcar ainda nenhuma perícia, aí eu não tenho como mostrar aqui qual seria o resultado. Mas eu tenho esse botãozinho aqui, ó, gerar PDF, que vai fazer com que haja um relatório, né, dessas perícias que estão já listadas aqui de acordo com a pesquisa que a gente fez mediante os argumentos escolhidos, tá bom? Seguindo, menu atividades, nós já mostramos registrar disponibilidade de perito, tá? Vou só acessar aqui para os senhores relembrarem. A gente faz a pesquisa pelo perito já cadastrado, tá? Na verdade aqui já é a própria pauta de perícia, né? E a gente já está registrando aqui em que dia que ele vai atender, ó, quais são os horários disponíveis. Se houver necessidade de alteração do que já está cadastrado, eu clico aqui no lapisinho. Se for o caso do perito já está desligado, não quer mais atender, eu posso já fechar a agenda dele aqui pela lixeirinha, tá? E se eu quiser criar um novo período, basta clicar aqui em formulário. Os senhores já têm toda a orientação em relação a essa criação aqui. Nós já falamos disso na aula que tratou da tarefa de agendamento de perícia, tá bom? Vamos seguir. Menu atividades. Eu tenho aqui registrar indisponibilidade de perito. Então, da mesma forma que eu registro a disponibilidade, eu posso também dizer que vai haver uma indisponibilidade. Então, o perito informou que vai estar em um período de viagem, tá? Aqui eu faço a pesquisa pelo nome dele. E aqui eu vou ter que escolher, né? Se é afastamento do perito, então eu vou colocar a especialidade todos, tá? Se ele só deixou de atender determinada especialidade, eu posso deixar aqui nessa opção escolher especialidade para que a agenda dele seja fechada somente em relação ao que ele deixou de atender, tá? E o período da indisponibilidade. Então vamos dizer aqui que o perito vai viajar de 1º de dezembro até... Deixa eu só verificar aqui se ele está reconhecendo a data. Pronto, reconheceu, dia 20, tá? E aqui, dia 1º de dezembro, ok? Então, está registrada a indisponibilidade. Hora inicial tem que bater com a forma como a gente abriu a agenda do perito. Então, se a gente marcou perícias de 6 às 22, a gente vai ter que repetir esses horários aqui, porque senão a gente pode estar marcando perícia em um período que o próprio profissional já tinha dito que não poderia atender. E o motivo da indisponibilidade, tá? Férias, alguma coisa assim, tá? Então inclui. E aí, aqui é um errinho do sistema, isso é normal acontecer no ambiente de treinamento, mas quando os senhores estiverem fazendo esse cadastramento aqui no ambiente de produção, fiquem tranquilos que vai dar certo, tá bom? Então a gente faz aqui
toda essa escolha, inclui e a indisponibilidade já vai estar cadastrada. Gente, com isso, a gente vai encerrando aqui esse bloco. No próximo a gente vai dar continuidade para mostrar as ferramentas do menu principal do sistema. Até lá!